Ao vivo para mais uma live das 10 e hoje nós falaremos sobre a carta de perdão. Afinal, o que é essa carta? Quem pode escrever essa carta? Em todas as ocasiões eu posso escrever? Quais os frutos ela irá produzir? Esse é o tema da nossa live de hoje, então vou esperar alguns segundos para vocês entrarem e a gente já começa a nossa conversa. É um tema super legal porque poucas pessoas falam sobre a carta de perdão e ela gera muitas dúvidas. Inclusive, uma cliente minha me mandou essa semana no WhatsApp a carta que ela havia escrito, né, o rascunho da carta, e estava errado. Eu falei para ela, olha, tá errado, não é bem assim que escreve. Então eu quero esclarecer para vocês, porque realmente é um tema que gera muitas dúvidas. Então, sem muitas delongas, porque nós iniciamos atrasadas hoje, o que é a carta de perdão? Para eu falar sobre o que é a carta de perdão, eu preciso trazer para vocês uma analogia. Imagine que você e seu esposo estão travando uma guerra dentro de casa, que vocês se alfinetam de todos os lados, que você usa os erros dele contra você e ele sempre te responde te atacando com os teus erros. Vocês vivem exatamente um cenário de guerra. A carta de perdão nada mais é do que você levantar uma bandeira branca, de você dizer assim, olha, eu sei que eu errei, eu não quero mais lutar, se você quiser lutar, você vai continuar lutando sozinho? Quando você se acusa, o outro não tem mais do que te acusar. E é exatamente isso que, por exemplo, nós católicos fazemos na confissão. Você se acusa e no dia do seu julgamento final, no dia do seu juízo particular, aquilo que você se acusou, o inimigo não vai poder te acusar, porque você já se acusou, você já pediu perdão e você já foi perdoado. Então a gente costuma dizer que ali a confissão, o sacramento da reconciliação, é o único que você entra como réu e sai inocente, porque é o único que você é absolvido de todas as penas. E é exatamente isso que a carta de perdão ela busca. Busca você levantar uma bandeira branca e falar assim, olha, eu sei dos meus erros, você não precisa mais me acusar deles. Então, quais os frutos que essa carta ela vai gerar? Primeiro de tudo, tem diferença de você pedir perdão verbalmente e você escrever a carta de perdão? Tem. Porque quando você está numa conversa com alguém e você pede perdão, é o caso de que muitas me falam, Bru, mas eu já pedi perdão. Eu preciso escrever a carta? Precisa, tá? Olha aqui o que ela colocou. Ele chorou com a carta, mas não escreveu nada e não falou mais nada. Tudo bem, tá? É próprio do homem fazer isso. Não espere perdão em palavras. Espere em atitudes. Lembra-se que você está sempre fazendo as coisas, você está sempre tomando suas atitudes sem esperar nada em troca. E não é próprio do homem pedir perdão com palavras, então não espere que ele se comporte como uma mulher, tá bom? Ele vai mudar, ele vai, enfim, consertar o chuveiro, vai arrumar a pia, vai fazer aquela reforma na casa que você sempre pediu, ele nunca fez, vai fazer algo que demonstre que ele está arrependido e, enfim, é isso. Quais os frutos que essa carta gera? Eu falei a diferença, né, de você pedir perdão verbalmente e você escrever. Porque quando você está conversando, imagina que eu estou conversando com você aqui frente a frente, você está pensando em tudo que eu estou te dizendo e automaticamente a sua mente já está se preparando para uma resposta. E durante a carta, não. A pessoa ela vai ler aquilo com a voz mental dela, ela vai ter tempo de refletir sobre cada coisa que está escrita ali na carta e aquilo vai gerar frutos nela. Porque tem um estímulo diferente também, sensorial, que é o estímulo visual, que não necessariamente é o estímulo auditivo. Então ela vai ler aquilo e não vai estar pronta para te responder. Aquilo vai entrar na alma dela com uma atuação diferente. Esse é um dos frutos. Ele gera sementes e muitas vezes as sementes são de longo prazo, prazos maiores, mais duradouros, tá?
Muitas pessoas não leem a carta de primeira, então escrevam, mas não fiquem perguntando se leu. Muitas pessoas têm um pouco de trauma, receio com essa questão da carta. É normal, medo do que pode ter escrito ali. Deixa eu ver se eu estou me lembrando de mais alguma coisa. Falando especificamente dos frutos, tá? Outra coisa, a carta de perdão, ela vai gerar frutos em você também. Não necessariamente apenas na outra pessoa. Ela vai gerar frutos em você. Ela é uma ferramenta de cura para você, que carrega aquelas dores consigo durante muitos anos de casamento, durante muito tempo você carrega aquela culpa dentro de você, e escrever aquilo e colocar para fora é uma ferramenta de cura para você, e é uma ferramenta de cura para a pessoa que lê também. Então, só por aí já valeria a pena você escrever a carta de perdão. Eu preciso alertar, antes de falar como escrever e o que colocar na carta, sobre um ponto importante. Se vocês estão num processo de separação, evitem colocar na carta coisas que te prejudicariam numa possível batalha judicial. Esse é o único ponto de observação que eu peço para vocês, porque eu nunca tive problema com isso, clientes minhas nunca tiveram problema, mas clientes de outras amigas minhas que trabalham com terapia de casais também já tiveram problemas de batalha judicial onde o marido levou a carta de perdão. Então, evitem colocar coisas como, me perdoa por ter vendido aquela casa e não ter te comunicado. Me perdoa porque só você cuidava das crianças e trabalhava e eu não fazia nada, tá? Evitem colocar esse tipo de situação. As mais absurdas, assim, tá? Mas diante disso, você pode pedir perdão, sim, por atitudes que você teve, que você sabe que magoaram ele, mas que você nunca pediu perdão, ou você foi egoísta demais, ou você foi orgulhosa demais. Então vamos direto ao ponto. O que colocar na carta de perdão? Você não vai colocar na carta... O que não colocar, primeiro. O que não colocar na carta de perdão. Você não vai colocar na carta de perdão que você sente saudade, pedindo para ele voltar, pedindo para ele ter paciência, pedindo para ele tolerar seus erros, ou dizendo que você fez isso porque ele também errou, ou que você... Enfim, essas coisas não se colocam na carta de perdão. A carta de perdão, ela é um pedido de perdão e você vai fazer ela orando antes, se você tem alguma religião. Se não, você vai lembrar, conhecendo seu marido, conhecendo o temperamento dele, das coisas que mais magoam ele, porque aquilo que te magoa não necessariamente é o mesmo que magoa ele. Então você vai escrever essa carta de perdão olhando por um momento pela ótica dele. O que eu fiz ao longo desses anos de casamento que mais o magoou, que mais o deixou ferido. Então você vai começar a carta. Querido João, me perdoe por aquele dia na fila do banco que você queria conversar e eu estava sem paciência e te mandei a merda. Querido João, me perdoe por no dia da nossa festa de casamento eu ter dado uma crise de ciúmes. Querido Joãozinho, me perdoe por tal coisa. Você vai pegar, como eu te falei, olhando pela ótica dele, pelos olhos dele, aquilo que mais o fere. Aquilo que mais o fere. Querido João, me perdoe por ter me afastado e não ter te dado atenção nesses últimos anos de casamento após a maternidade. Querido João, me perdoe por estar sempre cansada na hora de fazer amor. Você vai colocar isso. Escreveu tudo aquilo que você quer pedir perdão, você assina com eu te amo, fulaninha de tal. Pronto, não é pedir para voltar. Bruna, ponto importante, Bruna, mas ele que errou, eu tenho que pedir perdão? Presta atenção aqui, você não está pedindo perdão pelos erros dele. Você está assumindo por um momento, por um breve momento, meia hora, 1 hora, 2 horas é o tempo que você vai escrever a carta, que você irá esquecer os erros dele e irá focar nos seus, porque
uma relação é impossível que somente uma pessoa tenha errado. Então, por um breve momento, você irá esquecer os erros dele. Depois você pode ficar com raiva de novo e se lembrar dos erros dele. Mas você vai lembrar de tudo aquilo que você fez na relação que também não foi legal. Então, pensa comigo, criaturinha. Você não vai estar pedindo perdão pelos erros dele, você vai estar pedindo perdão pelos seus. E depois que você entregar a carta, ele que decida o que ele vai fazer com essa carta. Entende? Ele que decida se ele vai te perdoar ou não, daí é um problema que já está nas mãos dele. Esse peso você não carrega mais. Olha que alívio. Olha que alívio. Bruna, mas eu não me sinto à vontade para entregar a carta. Pense muito bem. O tanto que eu falei de frutos que essa carta gera. Eu lembro, logo quando eu comecei a atender, a minha primeira cliente que escreveu a carta de perdão, o marido dela falou assim: isso aqui é tudo que um homem quer. Mas se ainda assim, com tudo que eu falei, você não se sente à vontade para entregar essa carta de perdão, essa carta ela tem que ser escrita em papel, assinada por você, letra cursiva, tá? Sua letra, enfim, letra manual, que eu quis dizer manuscrito, de preferência entregue em mãos, ou por você ou por uma pessoa de confiança que você saiba que não vai abrir. Pode ser pelo WhatsApp, olha, só se assim ele estiver em outro país, em outro estado e você não tiver como mandar. Manda pelo filho, manda pessoalmente, manda para uma pessoa que é de confiança. Se ainda assim, diante de tudo que eu te falei aqui, você não se sentir à vontade de entregar a carta, para ele, escreva e leve na igreja, diante do Santíssimo, leve a carta em um local sagrado, ou coloque fogo depois para um possível momento que você se sentir pronta a escrever, tá? Mas assim, eu aconselho sempre a escrever, porque os frutos que essa carta gera é como se fossem sementes plantadas no coração dele, para que no longo prazo isso te trazer frutos consistentes. Então não é do dia para noite, tá? Eu já vi casos assim que foi do dia para noite, a pessoa leu a carta, era isso que eu queria ouvir, vamos conversar, vamos voltar para casa, e outras não. Já vi casos do marido levar semanas para ler a carta, com medo de abrir para ver o que está escrito ali, com medo de ser mais ofensas, então a pessoa é acostumada com muitas ofensas. Eu já vi casos da pessoa não ler a carta, jogar fora, a mulher ter que escrever de novo outra carta. Já vi casos onde demorou um pouco mais a restauração, depois que a pessoa leu a carta, mas enfim, de qualquer forma, isso vai gerar frutos de longo prazo. Porque mesmo que ele não volte para casa agora, se vocês têm filhos, vocês precisam ter uma boa relação por conta dos filhos. Não dá para viver brigado a vida inteira. Entende? Eu espero que essa live curta tenha ajudado vocês. Eu sei que é muita informação. Qualquer coisa me perguntem lá no direct. E eu também estou com algumas vagas de atendimentos abertas. Então, se você quiser ser atendida por mim, para eu poder te orientar melhor nesse processo, é só mandar uma mensagem no link que está na bio, falar com a minha secretária e pedir uma sessão de avaliação. A sessão de avaliação ela não tem custo e ela tem duração de meia hora. É ali onde a gente vai conversar, eu vou te ouvir, você me conta a sua história, nós decidimos juntas se eu sou a melhor pessoa para te ajudar. A gente determina um plano terapêutico com espaçamento entre as sessões, a gente deixa tudo pré-determinado ali na primeira sessão e a partir dali você recebe também os valores, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma boa semana. Tchau, tchau.